Então, assim, esse é o ponto. Falamos da estratégia do mapa. Eu quero falar da outra estratégia aqui, importante para quem vai fazer prova ou tem que entrar numa reunião, precisa lembrar de informação. Eu conheço muita gente que já deu branco, tá? Não sei se você que está vendo aqui já teve branco em alguma situação. Fala assim, meu Deus, o que eu faço quando dá branco? O que é isso, né? Na verdade é o seguinte, é que a gente precisa criar o que a gente chama de cenário eficiente para uma prova ou para uma reunião. O que isso significa? E aí o Chimba sabe muito, porque esporte é isso, né? O que a gente treina? Por exemplo, um jogador de futebol, ele vai treinar, o treino dele é um tempo de um jogo. E geralmente, quando eles têm alguma competição, e às vezes o treino, sei lá, o jogo é à noite, é muito importante que eles treinem à noite. Por quê? Porque tem que simular exatamente o mais próximo possível ao treino do que é a realidade. Então, se eu tenho uma prova para fazer, ela demora às 6 horas, começa às 8 da manhã, que horas que eu vou estudar e que horas que eu vou fazer as coisas? Das 8 da manhã e durante 6 horas. Claro, quebrando, fazendo essas coisas de técnica e tudo mais. Por quê? Porque daí na hora que eu for recuperar a memória ou precisar daquela atenção e tudo mais, eu estou treinado exatamente para aquele tempo. Então tem muita gente que faz que eu falei até essa pessoa estava estudando para uma prova financeira. Ela estava fazendo o quê? Ela estava estudando à noite. Só que a prova era de manhã. Tá errado, certo? Faz sentido, Chimba? Total, né? É engraçado, fazendo paralelo para minha experiência pessoal, né? Quando não sabia estudar, era aquilo, né? Repetição, repetição, e você vai vivenciando as coisas, passando pelas etapas da sua vida, você vai aprendendo, né? Porque você começa a ver, puta, o que foi mais eficiente para mim, né? E obviamente que se eu tivesse tido todas essas informações que a gente está conversando hoje, eu teria com certeza pegado um atalho lá muito grande, né? E engraçado, por exemplo, quando eu fui estudar para a prova de residência, né, para tirar o título de ortopedia, por exemplo, a gente sabe que a prova seria aplicada, sei lá, às 3 da tarde. Então, beleza. Eu me programava para estudar em alguns períodos do dia, mas às 3 horas da tarde era a hora que eu ia fazer teste das provas anteriores. Eu sabia que eu teria, sei lá, X horas de prova, sei lá, 4 horas de prova. Então, das 3 da tarde, mesmo que eu tivesse acabado todos aqueles testes, eu me forçava a ficar lá, de repente, revendo aqueles testes ou fazendo qualquer outra coisa, sentado com a bunda na cadeira por aquele período todo, né? E programando, de repente, assim, nesse período eu posso ir a cada 1 hora, 40 minutos eu vou no banheiro, dar aquela alongada, dar aquela oxigenada, tal. Então, é muito interessante que isso realmente, na hora que você vai fazer a prova, você está realmente treinado para aquilo, né? Então, tentar simular o máximo possível. Trazendo esse paralelo para o esporte, né? A gente estava se preparando agora para as Olimpíadas, né? E a gente tinha um fuso horário lá da França de algumas horas aí na frente do que aqui. Então, assim, primeiro que a gente se programa para ir antes, obviamente, para se acostumar. Mas quando não dá para isso, ou na véspera de ir, o que a gente começa a reorganizar lá, né? Primeiro, horários, né? Então, assim, o almoço lá vai ser 1 da tarde, só que aqui, na verdade, são 10 da manhã. Então, se a gente tem pouco tempo para se adaptar ao local que a gente está indo viajar, eu vou tentar fazer um mini almoço às 10 da manhã. Eu vou comer comida semelhante ao almoço, né? Eu tenho que dormir lá quando for 10 da noite lá, 11 da noite lá, aqui no Brasil vai ser de tarde. Então, eu vou tentar programar a cabeça para começar a sentir sono mais ou menos esse horário. E assim como nos treinos, né? O jogo vai ser às 9 horas da noite. Então, eu vou programar os treinos para ser naquele horário e terminar no máximo no horário que vai terminar o jogo, né? Sendo o mais semelhante possível àquilo que a gente vai enfrentar. E é isso que o Charles falou. Com isso, eu vou estar preparando o meu corpo, o meu cérebro, o meu subconsciente para enfrentar aquela situação da melhor maneira possível. Eu vou ficar menos nervoso porque eu já sei que o meu corpo já vai estar adaptado àquela situação, né? E aí, quando você vai dar uma aula, uma palestra, que nem o Charles falou que também a gente tem aquele branco, é a mesma coisa. Pô, que horas é a palestra? Você vai se preparar alguns dias antes? Você vai, de repente, colocar a apresentação lá e ficar falando sozinho, né? E treinando, e pensando em perguntas que vão poder te fazer, né? E fazendo o seu teatro lá. Então, acho que essa é a melhor forma, realmente, de você se preparar. E agora eu vou palpitar aqui, Charles. Pode palpitar, Rez. Agora, já que você perguntou de esporte, você vai perguntar para o médico do esporte. Então, agora você vai ouvir.
Você deu 2 aqui, né? Ele era para ter um terceiro. O Chimba é skin original e ortopedista. O skin original é ortopedista. É médico de esporte. Ó, o que eu queria falar é o seguinte, isso que o Charles falou e o Chimba falaram é muito importante, que a gente tem que se preparar para aquilo, isso chama a gente tentar especificidade do que eu estou fazendo, mas lembrem, tanto no esporte, né, quanto no ensino em geral, a gente vai sempre treinar algo, principalmente quando eu falo em cansaço, endurance, aquém do que eu vou fazer. Você nunca vai ver um atleta de futebol treinando 90 minutos para jogar depois. Você nunca vai ver uma pessoa que vai fazer uma prova de 5 horas fazendo questões por 5 horas naquele horário. Você nunca vai ver um atleta de endurance, por exemplo, de corrida de maratona, correr 42 quilômetros para treinar para correr os 42. A gente sempre treina abaixo, tá? Então é a mesma coisa no aprendizado. A gente não quer, na hora de absorver e a gente começar a usar as fases 1 e 2 do aprendizado que o Charles falou, fritar. A gente não pode isso, porque aí sim eu vou depletar conhecimento e eu vou ter que escolher o que eu vou absorver, porque eu usei por tempo demais. Lembra das sessões mais curtas, tá?